projeto Competências Técnicas para o Emprego em Moçambique começou em 2014 para formar jovens moçambicanos. O objeto deste projeto era justamente apoiar algumas áreas no processo da reforma da educação profissional. E as áreas importantes neste projeto, que agora está terminando, era para formarmos técnicos que possam estarem empregues para a indústria extrativa. Desenvolvemos qualificações, todas elas aprovadas pela Autoridade Nacional da Educação Profissional, adaptadas às necessidades do setor privado. O governo do Canadá apoia o projeto porque este apresentava uma oportunidade para oferecer uma abordagem inovadora para enfrentar com os desafios do desemprego em Moçambique. Neste momento, o nosso catálogo tem 127 qualificações. 27 destas 127 foram desenhadas no âmbito deste projeto. São áreas que neste momento são muito solicitadas em Moçambique e para as quais, algumas delas, não era tão fácil encontrar técnicos que nos ajudassem a escrevê-las. Não nos interessa uma qualificação que não sirva no mercado de trabalho. Tem que estar baseada em padrões de competências, porque o que nós queremos é que os cidadãos, quando acabam uma qualificação, de facto sejam competentes, sejam habilitados a ocupar essa atividade. O projeto STEM nos ensinou muita coisa. Aprendemos que não é suficiente aquilo que nós sabemos como educadores, como formadores. Precisamos de nos aproximar ao mercado de emprego, chamarmos os empregadores, chamarmos os técnicos para poderem nos ajudar a definir aquilo que são as unidades de competência para depois desenvolverem em currículo. Então, nós vínhamos pondo de lado o empresariado, mas aprendemos que o empresariado é muito importante. Toda a visão tem que ser à volta do mercado de trabalho. E não só na área de comunicação, percebemos que não é possível gerir uma instituição técnico-profissional sem termos uma comunicação eficaz aos diferentes níveis, a partir da base dos estudantes, dos funcionários, dos formadores, até entre os membros de direção, assim como a nível macro, estendendo mais até ao setor produtivo. Além disso, nós reabilitamos 3 escolas, 2 na província de Tete, uma na província de Cabo Delgado. Essas renovações foram feitas ou em parceria com o setor privado, a ENI, no caso de Pemba, no Instituto Industrial e Comercial, e via um projeto pedagógico na província de Tete. O objetivo do MOU assinado entre SICAN e ENI, primeiro, enquadra-se na estratégia de parceria público-privada da nossa empresa, de acordo com o modelo de negócio e cooperação da ENI. Nesse sentido, o MOU visa apoiar também a implementação do plano de conteúdo local do projeto Coral Sul, através de um apoio à formação técnico-vocacional do Instituto Industrial e Comercial de Pemba. Nós não devíamos ser encarregados de fazer infraestrutura. Para contornar isso, decidimos usar os estudantes, os professores, para reconstruir a sua escola. A escola, como pode ver nos outros edifícios, está completamente destruída e não havia orgulho de ninguém, sobretudo dos estudantes e professores, em pertencer a uma instituição completamente destruída. Portanto, a comunidade também não valorizava os técnicos, os formados aqui. As empresas não queriam recrutar ninguém porque nunca acreditavam que há uma formação num ambiente que não tem máquinas a funcionar, as instalações estão todas a cair. Então, agora já há um shift muito grande. O projeto pedagógico custou $1 milhão e permitiu formar da maneira mais prática 121 pessoas. Teve 2 funções, na verdade. Uma que é reconstruir a escola, mas, além disso, foi formar pessoas ao mesmo tempo, tanto os professores como alunos. Nesta obra aprendi a trabalhar em equipe, como, por exemplo, na área da construção, na área da serralharia mecânica. Nesta obra, aprendi muitas tarefas em várias áreas, como na área de serralharia, um pouco da pintura e montagem de andaime.
que eu aprendi também era o meu maior objetivo, é perceber como é que é o esquema de montagem para grandes estruturas ou para máquinas de maior potência. Estamos a falar de oficinas e a escolha dos dispositivos para ter a capacidade de responder às exigências de uma oficina foi o principal que eu aprendi na montagem dos quadros. O trabalho dos estudantes, como estagiários que são, posso dizer que evoluiu, porque quando começamos muita coisa não sabiam, como interpretar desenhos, ler o desenho, sair do desenho para a prática. O que mais me marcou nesta obra, primeiramente, é o relacionamento entre colegas que nós temos aqui e como os formadores tentam se comportar conosco, do jeito que eles se relacionam também conosco. Do início até agora, posso dizer que houve uma evolução muito grande. São profissionais agora. Antes não eram, agora já são profissionais. Depois de participar neste projeto dessa envergadura grande, dessas experiências que eu tenho adquirido, esses contatos diretos que eu tenho tido com os trabalhos, sinto-me que sou capaz de responder às exigências que são exatamente iguais às que estão sendo implementadas aqui. Depois de 18 meses de construção todos os dias, as pessoas tiveram a oportunidade de realmente tocar as ferramentas. Nós verificamos que o projeto em si não tratou apenas a questão, digamos, do aperfeiçoamento, como também envolveu a parte, digamos assim, do treinamento, que é a capacitação dos nossos formadores. Nossa maneira de trabalhar como os docentes do Instituto Industrial e Comercial de Pemba era uma maneira de trabalhar muito participativa. Trabalhamos com docentes mais ou menos jovens e eles querem aprender, eles têm sede de aprender e querem saber fazer. E para nós era muito importante ter uma equipe de 14 até 17 docentes que tinham uma grande motivação de trabalhar conosco. A minha experiência no Canadá ela foi muito positiva. Nós temos aqui muitas máquinas e algumas delas nós usávamos, algumas nós não usávamos. Mas com a formação que eu tive, terei o poder de poder usar todas as máquinas, explicar aos formandos qual é o funcionamento de cada máquina e qual é a função de cada máquina. Sinto-me bem preparada para lecionar esses cursos. Mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est de voir que lorsqu'on vient et qu'on peut travailler avec eux, c'est de voir le changement qui se produit à l'intérieur. Ici, quand on est arrivé, c'était un laboratoire qui était non fonctionnel. On va quitter, grâce à eux, ils vont être fonctionnels. Donc, on travaille avec eux pour la mise en place, la distribution du savoir, puis eux vont pouvoir continuer avec leurs étudiants. Moi, c'est ce qui me parle beaucoup. Então, foi uma experiência muito boa ter viajado ao Canadá para viver no terreno a dinâmica de manuseamento dos equipamentos que visam o alcance de conhecimentos pedagógicos na área de tratamento de minerais. And I'm proud to see the people working together at the same level with the student and the teacher. It's so important, and in Canada we share this kind of this manner to do. Os estagiários, você via que havia certas tarefas que eram empurradas às raparigas. Por exemplo, quando chegava a hora de limpeza, olha, vai limpar, ou vai buscar o material X, eram relegadas a esse nível. Então, em cada escola, formamos uma equipa de gênero que, por sua vez, todas as semanas, tem reuniões com os alunos e aborda assuntos ligados à educação sexual reprodutiva. Em princípio, os jovens não tinham conhecimento assuntos ligados aos seus direitos. E agora, com as palestras, na verdade, há muita coisa que mudou. Tínhamos alguns temas que devíamos abordar ao longo das palestras, que era para ajudar os nossos jovens a se moldarem um pouco no comportamento e nas atitudes que eles deviam ter durante o percurso aqui no Centro de Formação. Entre várias palestras temos a violência baseada no gênero, temos planeamento familiar, o álcool e drogas, temos a nutrição,
o albinismo, a prostituição, o tráfico humano, segurança rodoviária, sexo e preferência sexual, entre outras palestras. A avaliação que eu faço é que muitos adolescentes não tinham informação, eles não tinham nenhuma informação relacionada à saúde sexual e reprodutiva. Era normal tu fazeres uma pergunta e eles não conseguirem responder. As palestras de gênero transmitiram muitos conhecimentos mesmo, que mostraram que os homens, assim como as mulheres, têm os mesmos direitos, mostraram vários temas transversais, então, para mim, avaliou de uma forma muito positiva. As palestras de gênero acho bom, porque aprendi muito e com a minha aprendizagem pude transmitir a outras pessoas. Aprendi a não discriminar os outros. Eu há muito tempo pensava que os bissexuais não podiam ser nossos amigos, mas agora sei que podem ser nossos amigos. Antigamente eu achava que algumas atividades são para homem, algumas são para mulher, mas descobri que tudo que o homem faz, a mulher também é capaz. Antes eu era muito tímida, assim, nas palestras me abri mais, tive mais amizade, conversei mais. Esse foi o lado positivo. Durante o projeto pedagógico, nos deparamos com umas situações muito alarmantes de assédio sexual e de cobranças ilícitas e decidimos encarar o problema. Os nossos estudantes têm receio em denunciar os casos de assédio ou de cobranças ilícitas, porque acham que não existe uma lei que protege as vítimas. Há muito tempo era normal um professor se envolver com uma aluna, era a tradição. Obviamente, quando você começa a dar espaço para a juventude falar e se expressar, há denúncias que acontecem. Havia muita dificuldade de denunciar, porque quer as vítimas, quer os familiares das vítimas, tinham receio que essas mesmas vítimas pudessem posteriormente sofrer represálias por parte de quem praticasse estas condutas proibidas. E foi preciso um trabalho de base bastante intenso para convencer a comunidade estudantil, para convencer a direção das escolas que é possível de combater este tipo de condutas. Conseguimos fazer aprovar o regulamento de combate à corrupção e ao assédio sexual, que agora pode ser aplicado em qualquer escola técnica do país. É um instrumento para as pessoas que, no terreno, devem enfrentar esses problemas. Esta lei estabelece os mecanismos de proteção dos direitos e interesses das vítimas, denunciantes, testemunhas, declarantes. A relevância deste regulamento é que ele é específico e aglutina em si uma série de matérias, permitindo que as instituições de ensino técnico profissional possam muito rapidamente realizar ações com resultados positivos. Seja ele formador ou gestor da instituição ou formando, qualquer que seja, que se dedica a atos antiéticos, tolerância é zero. Também um ponto muito importante para nós era atrair mais meninas para o ensino técnico. Para isso, as nossas equipas de gênero e alguns estudantes foram às comunidades, tanto nos distritos de Tete como nos distritos da província de Pemba, de Cabo Delgado, e sensibilizamos cerca de 8.000 pessoas sobre a importância da educação técnica para a rapariga. Para um pai que não quer que a sua filha estude ou se ingresse nesses cursos industriais, é preciso fazer-se um trabalho, primeiro com o próprio pai, de sensibilizar-lhe quais são as vantagens dessa rapariga participar nesses cursos industriais. E fazer-lhe entender que não é a rapariga sentada em casa, casada, que ela vai resolver os problemas dela. Ela sempre vai precisar de algo que lhe dê valor. Ela deve ter valor na sociedade. Em Moçambique, os meios mais eficazes para atrair a rapariga para a adesão ao ensino técnico profissional, nós podemos citar um deles, que é a questão do lançamento do edital, que prevê 10% da adesão feminina para os cursos do ramo industrial, assim como os cursos do ramo agrário. Sou órfã de pai e mãe.
Então, eu não tive como pagar a mensalidade de um internamento para poder viver aqui no internato. Um colega ajudou-me porque eu não sabia que esse fundo existia e também falou com a mãe sobre mim. Então, a mãe pediu que um membro da família viesse testemunhar. Veio alguém testemunhar e aqui estou. Eu era casada e quando frequentava a escola tinha que cuidar da criança e casa. Mas no final do ano havia sempre brigas por causa da escola. Conversei com as formadoras e elas me aconselharam que tenho que fazer uma carta a pedir ajuda para eu ficar aqui no internato. Agora, a taxa de participação feminina nas escolas que apoiamos é de 25%. Também referir que a taxa de abandono escolar é muito baixa, 3,8%. Isso não significa que os alunos entram e a maioria fica e acaba seus estudos com sucesso. Além disso, com nossas equipas de gênero e com os estudantes que foram formados, fizemos teatro, peças de teatro. Essa peça de teatro retrata a vida de duas meninas, uma que tem a possibilidade de estudar e a outra não, que vai enfrentar vários problemas, casamento prematuro, gravidez prematura e por aí. O maior objetivo de fazer teatro era exatamente fazer perceber aos pais que tanto o rapaz como a menina tinham o mesmo direito de participar no ensino técnico. E a outra coisa que nós tínhamos no teatro era sensibilizar os pais para evitarem que as meninas casassem-se cedo, porque muitos pais, depois da criança estudar até um certo nível, optavam por pôr a menina a casar. Então, uma das coisas que a peça tinha como objetivo era sensibilizar aos pais para evitarem os casamentos prematuros. A peça teatral foi muito boa, mas também a reação foi porque esta maneira de transmitir a mensagem a partir de dramatização era muito importante. Estamos a trabalhar com o setor privado em vários domínios, quer no domínio do emprego, quer no domínio da formação profissional. Eu acho que é muito importante ter a teoria e o conhecimento do terreno. Sem os dois não podemos ter sucesso. E é importante misturar os dois. Então, o Keri vai chamar as pessoas da escola para ter essa formação. Neste momento estão no estágio 151 estudantes, dos quais 26 raparigas. Não tivemos nenhuma dificuldade para a inserção da rapariga, porque as listas são previamente elaboradas pelo Instituto Industrial de Matundo e entregues às empresas, e as empresas apenas recebem os nossos estagiários. Ficamos muito satisfeitos com o trabalho que eles desempenharam cá. São miúdos que gostam de aprender, mostraram que têm vontade de trabalhar. Fiquei muito satisfeito com os estagiários do CV3, do Instituto Industrial de Matundo. São ativos, trabalho prático. Isto foi de se notar. Seguiram à risca as técnicas de higiene e segurança no trabalho. Foi mesmo uma mil maravilhas. Eu não tenho ninguém desempregado. Aqueles estudantes que saíram ou que estão a sair do nosso Instituto Técnico estão em emprego. Só que a demanda do mercado do emprego lá ainda é muito maior, ainda não estamos disponíveis. Esses resultados foram alcançados graças ao empenho de todos os colaboradores, dos parceiros. Houve muitos desafios, mas nunca desistimos, porque acreditamos que a educação técnica seja a chave para o desenvolvimento deste país. Eu queria, em nome de SICAN, agradecer a todos que participaram e desejar um ensino técnico de qualidade para a juventude moçambicana.